o emissor tem responsabilidade também no modo como ele envia a mensagem, né? Então, inclusive para mencionar o caso, né? Em conversas minhas aqui com o Monark, ele fala, não, porque você fala, e aí a pessoa, se ela não entendeu, a culpa é dela. Não, não, não. Você Não, não é tem bem assim. também. A gente tem, né? Obviamente, a grande parte do público tem grande problema com interpretação de texto. Sim, Muito. sim. Justamente por isso é que a gente precisa ter muito cuidado para Exatamente, escrever o que escreve. exatamente. Porque já há uma Uhum. grande chance de distorcer o que você escreve escrevendo bem escrito. Imagina se você escreve Exatamente. de qualquer jeito. Então, É isso. Então tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas, elas entendem o que elas querem, né? Então, se você não toma cuidado para se fazer entender, muito facilmente aquilo que você disse é totalmente deturpado e tal. Então, é complicado. Mas, acho que deu certo dessa vez. Sim. E eu entrei, né, pro Noir Podcast justamente nessa época aí no Né, olho do no furacão. No olho do furacão. A gente tava... quase que não chega a sua vez, Felipe. Quase que não chega a minha vez, você viu? Falei, pô, bem na minha vez, será que acabou o Estúdios Flow? Será que acabou a empresa, né? Porque tava... Todos nós, já né, tinha- demos uma estremecida nesse sentido. Então, Meu Deus, o que vai depois acontecer? eu quero saber como é que foi pra você, assim, né? Aqueles dias, Pra né? mim, O período. primeiramente, foi muito triste, porque eu tava acompanhando no Twitter e me assustou, ainda me assusta, embora a gente já tenha visto muitos casos de cancelamento, quando é uma pessoa que a gente conhece e sabe que não é aquilo Uhum. que ela tá sendo acusada, pega mais, né? Quando você vê a violência com a qual as pessoas se expressam, você fica chocado, assim, onde chega a coisa, a ponto de ameaçarem familiares da pessoa, né? E então, eu até falei pra Thalita no dia, Thalita, eu vou sair do Twitter agora, porque se eu ficar aqui, eu não vou sair de casa, porque, tipo, o negócio tá, eu tô caindo, assim, numa bad vibe que vou parar, vou sair do Twitter e me arrumar, porque no dia tinha prosa guiada, né? No dia, né? No dia que aconteceu todo esse rolê aí, Todo bololô. teve prosa, a gente até chegou a questionar, e aí, a gente faz ou não Faz ou não faz e faz? tal. Acabamos fazendo, eu acho que o prosa ainda respingou menos, porque a gente é visto, assim, como uma forma mais leve, mais entretenimento. As pessoas não esperam de mim tanto posicionamento político, entendeu? Uhum. Aham. Então, acho que não houve tanta essa cobrança quanto teve com o Vênus, por exemplo. Não sei como foi pra vocês, né? Como é que foi pra você que tava entrando e já, tipo, Então. pô, meu, você vai entrar num negócio assim agora? Exatamente, porque foi assim, eu tinha recebido o convite pra substituir o Ale Santos, que precisou sair, né? Precisou cuidar da carreira dele, né? Como Não foi escritor e briga, tal. né? Não foi briga, briga. não foi briga. O Ale Isso, é um querido. Ele tava... total. Ele é escritor, né? E ele acabou de publicar um romance afrofuturista, sonho de infância e tal. Muito bom. E aí começou a por sinal. aparecer... Ainda começou... não li, tô esperando ele Eu tô me lendo, mandar. eu tô lendo, é bom. Alô, Ale Santos. Manda Alô, um exemplar produção. aí. Né, e ele começou a receber convite para participar de sala de roteiro, de série e tal. Então ele começou a ficar ruim. Ele mora no interior de São Paulo, então tava ruim para ele vir para cá 2 vezes por semana. A gente ia gravar 2 programas e ficar aqui e tal. Então ficou muito pesado para ele. E ele decidiu dar prioridade para a carreira de escritor, o que eu achei ótimo para ele, né? Então torço muito para que ele faça muito sucesso. E aí Participei. o Felipe tava Eu participei dando do Noir sopa. Podcast como convidado, né? Algumas semanas atrás. 2 tal. semanas antes. 2 semanas antes. E aí eu tava em turnê, eu tava viajando, tava em Bahia, em Salvador, porque pra quem não sabe, eu sou rapper, músico, skatista, rapper, agitador cultural, rapper. Então fui fazer show em Morro de São Paulo, já aproveitei pra fazer outras paradas, já participei de um podcast lá, que é o BahiaCast, e tava lá, e nesse meio tempo, eu tinha recebido o convite, né, a ligação do Estúdios Flow para compor o quadro de apresentadores do Noir Podcast. E tinha topado, já tava tudo certo. E a produção, a Vani falou, ó, no dia 10 ali a gente vai te anunciar e tal. E aí rolou tudo que rolou, então eu fiquei meio que sem saber o que ia acontecer com a firma, né? Fiquei ali na expectativa e eu acho que a empresa tomou a decisão certa, né? E foi bem nessa época aí, né? Foi bem no dia, acho que um dia antes, né? Que é o conhecido como Monarch Day. Acho que foi Ah, é? o pessoal do Critiquei falou que batizou como Sério? Monarch Day. Gente. E aí fiquei sem saber o que ia rolar. E assim, antes de receber
ali o posicionamento e a decisão do Estúdios Flow, eu já tava recebendo um monte de ligação e tal, e eu tava... Era o meu último dia em Salvador, até o Paulo falou, não, curte seu dia aí e eu vou te mandando aqui as atualizações, né? Então tava nessa. Mas eu achei que a empresa fez o que tinha que fazer como empresa, né? Pensando maduramente. E assim, a amizade que ele tem com todo mundo segue, assim como em qualquer empresa, qualquer trampo. Eu já passei por isso também, de ter que falar, ó, então vamos separar as coisas, vamos separar o trampo da amizade, e a amizade continua fluindo. Eu acho que é isso que tem que ser. Mas, voltando, eu tava em Salvador, eu tinha acabado de vir de uma turnê também no litoral norte de São Paulo, e eu sou o Felipe Flip, conhecido como Flip, né? E eu sou De onde rapper. saiu o Flip? O Flip vem do skate, né? Que eu sou skatista também. Skatista. E aí tem essa coisa, né? A maioria dos Felipe que anda de skate, porque tem a manobra flip, e aí fica naquela coisa de Felipe, flip. Antes, Flip é girar o skate, né? Ah, Uma é manobra aquele que aquela você- manobra. tipo, você dá um pulinho, vira o skate no é ar. bem que é- todo mundo tenta fazer, né? Alguns conseguem, outros não conseguem. Outros conseguem até mais, Nunca né? O nem double tentei, flip, mas triple quem sabe flip. um dia, né? Boto fé, eu devia ter vindo de skate aqui, Ah, né? é? Hoje, pra gente Nossa, ia ser tentar. legal eu tentando aqui. Ia ser da Temos hora. que providenciar espaço aqui. Só tem que tirar essa mesa, né? Pra não De quebrar. fato, de fato. E além do skate, eu tô na música há um tempo. Eu acabei de lançar um álbum que chama Pela Cor. Tô nesse corre de turnê de sustentar o lançamento do álbum. Lancei final de 2021. E eu tô nessa carreira aí há um tempo. Já fiz parte do grupo ZRM, que era uma dupla de MCs e DJs. Já fiz parte de vários coletivos. Já fiz parte de banda punk, hardcore nas antigas. Nossa! Eu venho dessa vivência aí. E aí é isso. E hoje eu sou o apresentador de podcast. junto Agora eu com sou o um Paulão. podcaster, além de Podcaster. rapper. E antes do Noir Podcast, eu tinha o meu podcast que se chamava Outro Podcast. Né? E ano passado, tal, com a pandemia, né? Que a gente ficou meio... O pessoal da música, a gente ficou meio desesperado. Porque falou, e agora? Sem show? E agora? Berrou a placa. Fudeu. E aí eu comecei a explorar mais a imagem do Felipe Flip sem ser só na música. Comecei a fazer uns trampos com imagem, publicidade, comercial e tal. E veio a oportunidade de fazer um podcast lá no Estúdios Mini, que é do Mini Podcast, que começou no Flow também. Tá, já ouvi falar do mini podcast. Ah, Foi começou lá. no Flow também, eu não sabia. Eles começaram no Flow ali, no comecinho, junto com o Podpah. E aí eles resolveram ter o próprio estúdio deles, que é na casa do Bigode. Diretor, salve Bigode, você é monstro. E aí eu fui lá pra ser entrevistado e falei, vocês já pensaram em abrir pra outras pessoas terem outros podcasts? Aí eu queria ter o meu e eles falaram, você quer ter o seu? Aí eu comecei lá e me apaixonei por essa parada de trocar ideia mesmo, sem pauta, né? Com a pauta livre. Comecei a chamar os meus amigos da música, do skate. E aí rolou. Aí só parou porque meu parceiro, que era host comigo, o da Lua, a filhinha dele nasceu agora, em fevereiro. E aí a gente deu uma pausa ali. E no meio tempo recebi o convite pra compor o Noir Podcast e topei na hora. Pô. Quantos no ar Nós. já rolaram com você? Poucos, né? Aqui uns 6. Com você, acho que foi 6 já, né? Ah, mas já deu pra sentir ali como é que foi a química de ambos. E aí, tá rolando real. bacana? Nossa, tá rolando da hora. Tá rolando Eu tô legal. curtindo. É uma dinâmica diferente, né? Porque o Flip é bem diferente do Ale, assim, né? E o Ale já era meu amigo de antes, né? Porque a gente se conheceu no Twitter com gente querendo colocar a gente pra brigar. Por quê? Porque o Ale também trata de questão de racismo no Brasil e tal, mas o Ale é um cara mais à esquerda e eu sou um cara mais à direita, né? E aí eles ficavam me marcando nos tweets dele e marcando ele nos meus tweets, quando a gente falava sobre né, assuntos relacionados a isso. O que esse cara tá falando aqui? O que você acha? O que esse cara tá falando aqui? Né? Querendo fazer uma treta. ali. Querendo armar uma treta entre a gente. E aí um dia ele escreveu uma coisa lá e alguém perguntou, você conhece, o que você acha do professor Paulo Cruz e tal? Aí ele escreveu lá, não lembro nem o que era, mas fez uma crítica de leve, assim. É como se eu pensasse uma coisa que na hora que eu li o tweet dele, eu falei, mas eu não penso isso. Aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar que vocês estão falando de mim e vou me apresentar. Então, eu sou o Paulo, tô aqui e eu não penso isso, eu penso isso aqui. Aí, blá, blá, blá. E aí expliquei o que eu pensava. E aí ele respondeu, a gente teve uma interação ali e tal, e aí
seguimos um ao outro, e aí de vez em quando um comentava o tweet do outro, assim, né? E a gente trocou ideia no direct, trocamos telefone e ficamos amigos. Né? Depois de um tempo chamaram a gente para ir no Morning Show da Jovem Pan. E também é uma coisa, falaram, eles querem que a gente fique lá tretando, né? Mas vamos mostrar que a gente consegue, que a gente consegue discutir ou debater e divergir sem ficar se pegando e tal. Sem se degladiar, né? Sem se degladiar ao vivo. Ah, vamos. Aí a gente foi. E foi muito bom, porque ele falava o que ele pensava, falava o que eu pensava e bora. Saímos do Morning Show, fomos almoçar junto, passamos a tarde inteira. Ele foi embora no finalzinho da tarde. Então a gente ficou amigo, né? Então a gente falava direto, assim. Nossa, é tão bom ver isso, né? Que duas pessoas com pensamentos, Isso é raro digamos, políticos e maduro, quase né? que opostos. E aí a nossa amizade Sim, acabou ficando gente, conhecida pode por ser isso. amigo, tá? Só trocar ideia assim. Pois é, e a nossa amizade acabou ficando notória, assim, né, no Twitter, principalmente, por causa disso. Então, muitas pessoas comentavam, puxa, muito legal a amizade de vocês e tal, não sei o que lá e tal. Que é uma coisa normal, né, Amy? Putz, é uma coisa normal, que agora virou um negócio, né? Nossa, gente, se eu sou de tal lado, você é do outro, meu Deus, não frequenta a minha casa, não faz parte nem da minha família mais. E fora da internet, a gente continua sendo assim, quer dizer, em grande parte, né? É porque Tudo a forma como as pessoas dialogam sobre as ideias, né? Exatamente. É falar, é dialogar, não é tipo... Não, você torce pra não sei o quê, então não quero mais papo. Tipo assim. Porque assim, tudo bem que assim, recentemente teve muita briga de família por causa disso e tal, não sei o que lá. Mas em geral, as pessoas continuam conversando. Eu, por exemplo, sou professor de ensino público. Então, eu tenho 2 amigos que são de esquerda, um deles filiado ao PT e tudo. São meus melhores amigos, assim. E assim, a gente conversa de tudo. Conversa de cinema, conversa de música, conversa de tudo. Né? E quando a gente conversa de política, a gente conversa também. E tira barato um do outro, tal, dá risada, tal. Mas são muitos meus amigos. Né? O Clodoaldo e o Dudu, um abraço pra vocês aí, Clodoaldo e Dudu. São irmãos, os 2. Ai, que legal. E assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, nós 3, e a gente fica conversando o tempo todo. Então, quer dizer, na vida fora da internet, as pessoas conversam, né? As pessoas são... você não precisa concordar com tudo, né? E com o pensamento político da pessoa pra você ser amigo dela. Não tem nada a ver, né? Parece que Mas cada na internet, vez mais as pessoas estão esquecendo como é a vida fora da internet, né? Exatamente. Porque na vida fora da internet, a gente convive e conversa e é amigo de tudo quanto é tipo de gente. Eu sou da Zona Norte, Vila Maria, né? Zona Norte de São Paulo. Eu sempre fui dessa pauta, sabe? Nem sempre, desde sempre, fui da pauta antirracista. Apesar de vir de banda punk, hardcore. O meu começo no rap ali, eu falava mais de skate. E depois que eu voltei para essa pauta também, porque já não tem como, né? É a parte de mim. Mas as pessoas as pessoas que estão na internet esquecem que fora da internet a gente convive com polícia, com bandido, com puta, com traficante, com pastor, com padre. Eu na minha sala, na minha escola, tinha menino, tem parceiro meu que virou polícia, tem parceiro meu que virou bandido, a gente estava ali convivendo. E assim, a gente aprendeu que a gente tem que, para conviver, para sobreviver, a gente tem que se dar bem, tem que saber se relacionar. Não precisa também se corromper, mas a gente tem que trocar ideia com todo mundo. Né? A gente tem que saber dialogar com todo mundo. E parece que na internet é um bagulho que não existe. O quê? Você vai sentar na mesma mesa que tal pessoa que tem a opinião contrária? É só amor e ódio, né? Assim, não tem muito nuance polarizado, na internet, né? Então, a gente acabou ficando conhecido por isso, né? Porque as pessoas achavam, né? E aí o Ale foi no Flow primeiro, depois de um tempo eles me convidaram, eu fui. E aí na mesma semana que eu fui, saiu um rolo lá com aquele Xbox 1000 graus, não sei o que, tá, é racismo. E aí o Flow deu aí o Monark e o Igor deram a opinião deles, aí todo mundo caiu matando nos dois. E aí eles convidaram a gente, pô, vocês não querem vir aqui trocar uma ideia pra gente tentar esclarecer isso e tal? Aí o Ale fez remoto, lá da cidade dele, eu vim no estúdio e tal. Então, depois que a gente participou junto, passados uns meses, eles entraram em contato com a gente. Falaram, pô, e aí, né? Vocês não querem fazer um podcast? Que o Igor entrou em contato comigo, falou, pô, quero fazer um podcast contigo e tal. E uma outra pessoa, e eu pensei no Ale. Você topa? Eu falei, topa, pô, vamos falar com ele e tal. Aí falaram com ele, ele aceitou. E foi isso. Então, a ideia do Noir era essa. A gente não queria... Por que a gente escolheu esse nome, né? Que às vezes tem que ficar
falando que não é noir, é noir. Tem que explicar. É chique, porque noir é francês, tá? noir é negro em Chique francês. tá, meu bem. Mas e por que francês? A filosofia tá muito ligada Não, ali, porque a gente queria um nome que não nichasse o nosso programa. Vai ser, sei lá, podcast negros não sei do que, né? É um podcast preto não sei das coisas. Não, porque a gente queria nichar, né? E a gente queria Até um porque é nome importante que a gente, né, que não é preto, que a gente possa ouvir vocês Exatamente, e entender, né? exatamente, não Senão era fica essa. Ai, não, fica uma panelinha ali e você nem se interessa. Exatamente, não era isso. A gente queria, porque assim, mesmo porque, como eu falei, eu sou professor de filosofia, eu gosto de Platão, né? E o Alê é escritor de ficção científica. Ele gosta de Tolkien, gosta de Isaac Asimov, entendeu? Então, os nossos gostos não tem só a ver com isso, né? Apesar da gente gostar de falar sobre isso e achar importante e tal, a gente não queria que o programa ficasse muito nichado, né? Então a gente falou, bom, eu tenho que escolher um nome meio neutro, assim, tal. E aí, na minha cabeça, veio assim, meio do nada, assim, noir. Falei, pô, noir é legal, né? Porque dá o jogo de palavras com noir mesmo, né? E noir é negro em francês e tal. Falei, pô, legal, né? É um nome sugestivo e não fica muito marcado, né? E aí veio a ideia de fazer o painel e tal. E aí no painel a gente consegue estampar as caras lá e dar mais ou menos a nossa... mostrar mais ou menos quais são as nossas referências, né? Então foi isso, né? A ideia era fazer um programa assim e a gente criou um mote que é onde as divergências enriquecem e não dividem, né? Genial isso aí. É muito então bom mesmo. A gente, bom, né? Falou, pô, como é que a gente vai... Então, é claro que não é um programa sobre política, não é isso. E nem sempre vai ter... As divergências vão ficar claras, né? Porque a gente também concorda num monte não de diverge coisa. em tudo, né? A gente concorda num monte de coisa. Então, quer dizer, de vez em quando aparecia um assunto ou outro. Depende muito do convidado também, né? Então, você convida um convidado da política, por exemplo, de esquerda. Então, é claro que eu vou fazer mais questionamentos, o Ale vai concordar mais. Então, isso já aconteceu lá, né? Então, quando a gente mudou pro Flip, eu nem tinha, assim, uma clareza muito grande de como ele pensava politicamente. A ideia de trazer ele de quem foi? Foi minha, eu acho. Eu também meio que me convidei também. Ah, Ficaram me marcando. Falou, ó, esse podcast é de sua cara, você tinha que ir lá, tal, não sei o quê. E essa pra convidar ele pra participar como convidado? Como host. Como host. Como host é família. Mas convidado foi a Vani. Porque a Vani viu e ele, acho que ele mandou uma mensagem, não sei. Salve, Ivani! Salve, beijinho, hein? Aí ela falou, poxa, eu tenho o Felipe e tal, a gente convidou. Mas pra ser host, porque, assim, é um ano difícil, é um ano de eleição, né? E a gente percebeu que, assim, o pessoal mais à esquerda tava meio boicotando, assim, ainda estão, né? Fingindo que não tá acontecendo nada. O Ale conhece muita gente de esquerda, então o pessoal meio fingindo que não tá acontecendo nada e tal. Então, a gente sentiu que o pessoal não tava muito, né? Que é o negócio da internet. Tá fazendo programa com esse cara? Não, porque esse cara é de direita, esse professor Paulo Cruz, não sei o quê, papapá. Ele recebeu a mensagem assim direto. Preguiça. Direto. Os haters de Paulo adora. Cruz. O pessoal adora ficar pautando a gente, né? Como se a gente não fosse livre para fazer o que quer, né? Então, a gente sabia que ia ser difícil arrumar um substituto que tivesse uma posição um pouco diferente da minha, não precisava ser também totalmente, mas que fosse uma pessoa aberta para conversar, né? Que fosse uma pessoa low profile, assim como a Lê que não é um cara que vai ficar gritando e querendo polemizar toda hora, né? Então, na cabeça veio o Felipe. Falei, pô, o Felipe, a gente conversou com ele, um cara bacana, tal. A conversa foi super legal, a gente conversou um tempão e tal. Mora perto de casa, a gente mora perto um do outro. Vocês moram em Zona Norte, né? Zona Norte. A gente mora perto e tal, então, assim, vai facilitar muita coisa. E foi quando a gente resolveu convidá-lo, né? Então... Pro Ale também dificultou que ele mora longe, né? E assim, é o que eu falei. Então, assim, nem é tanto porque o Flip é um cara de esquerda. Não, ele é um cara do skate, da música e tal, né? Outro artista. Ele é artista. Ale é escritor, ele... Eventualmente, músico. ele tem um pensamento diferente do meu. Como na participação dele no Noir, a gente divergiu numa coisa lá e tal. Sim, verdade. Né? Já no dia que ele participou. Então, foi legal.